Neste vídeo vamos falar de uma das principais estratégias de Larry Williams, que é a estratégia UPS. Segundo o próprio autor, esta foi a melhor estratégia que ele desenvolveu, isso na época que ele publicou o livro em que essa estratégia se encontra. Mas será que essa estratégia ainda continua tão boa quanto na época que Larry Williams fez os testes? E outra coisa, será que ele funciona no nosso mercado brasileiro? Para responder a essas e outras perguntas, eu criei este setup com o RoboTrade SDIN4 e fiz o teste em mais de 100 ativos, incluindo ativos aqui da Bolsa do Brasil, incluindo commodities e incluindo também pares de moedas. Qual será que foi o resultado? Será que vale realmente a pena usar essa estratégia? É isso que nós vamos conferir a partir de agora. Olá, eu sou o Carlos da Sociedade de Investidores e neste canal eu te ensino a lucrar de forma automática e consistente usando a abordagem quantitativa e robôs traders. Agora vamos entender o funcionamento da estratégia, como automatizar e ver os resultados. Vamos começar. Então o primeiro passo é entender o funcionamento da estratégia. Para isso eu vou usar aqui dois gráficos com exemplos, um para compra e um para venda, onde nós vamos entender o funcionamento desse gráfico. Então nesse caso aqui, nós temos basicamente três candles para analisar. Um candle que seria um candle base, o segundo candle que seria um candle para a entrada, né, o candle do gatilho, e um terceiro candle, um candle de saída. Qual a ideia do UPS, né? O UPS basicamente ele visa trabalhar quando há gaps e não na direção do gap, mas na direção oposta. Então ele é basicamente um setup de reversão. Então, para que ele ocorra, nós precisamos que o primeiro candle, ou o candle do primeiro dia, que nesse caso aqui é esse aqui. Então, vamos imaginar que esse candle seja a segunda-feira. Então, digamos que na segunda-feira nós tivemos esse candle de baixa. Então, para compra, nós precisamos que o primeiro candle seja de baixa. Quando isso ocorre, nós vamos marcar a mínima desse candle. Nesse caso aqui. Depois de marcarmos a mínima, precisamos que o candle do dia seguinte abra em gap. Então, nesse caso, temos esse gap aqui. Temos aqui a abertura do candle da terça-feira aqui, enquanto a mínima do candle do dia anterior foi aqui. Então, temos esse gap aqui de diferença. Então, a partir do momento que temos esse gap, nós vamos marcar a mínima do dia anterior e vamos entrar aqui numa compra. Então precisamos que haja um candle de baixa no dia anterior, vamos marcar a mínima desse candle. No dia seguinte, nós precisamos que o candle ele abra com gap e quando esse gap ele for rompido, nós entramos a favor desse rompimento. E a saída ocorre na abertura do dia seguinte. Então, no caso de venda é a mesma coisa, mas na ordem inversa. Então, primeiro nós precisamos ter um candle de alta, vamos marcar a máxima desse candle. Precisamos que haja aqui um gap entre a abertura e a máxima desse candle. E aí nós vamos fazer a entrada justamente quando o rompimento dessa máxima, agora para baixo, for realizado. Então, quando romper para baixo, nós efetuamos uma venda e a saída vai se dar justamente na abertura do dia seguinte. Agora que já entendemos como funciona a estratégia, vamos ver um exemplo real dessa estratégia no gráfico. Estamos aqui no gráfico da Petrobras e aqui nós temos já de cara um exemplo aqui prático dessa estratégia. Então, em primeiro lugar aqui, nós temos esse candle de baixa. Em seguida, nós temos aqui a abertura desse candle aqui com um gap. Então, nós temos aqui esse gap aqui, né? Então, nós temos aqui esse gap aqui entre a mínima do candle e entre a abertura do candle do dia seguinte. Então, o que é que acontece? Feito isso, nós vamos marcar uma entrada aqui nesse ponto e a saída se dará justamente aqui nesse ponto, que é a abertura do dia seguinte. Então, nesse caso aqui, foi um trader vitorioso. Então, aqui nós já observamos um outro exemplo, né? Nesse caso agora, de venda. Então, temos esse primeiro candle aqui, fechando em alta, e aqui a máxima dele. Então, vamos marcar aqui essa máxima. Então, aqui observamos que esse candle ele já abriu com gap. Então, quando há o rompimento desse candle, há a abertura da posição. Então, aqui nesse caso, nós vamos abrir uma posição vendida, já que ele rompeu o gap para baixo.
Depois que ele rompeu essa posição, vamos sair nesse ponto, que é a abertura do candle seguinte. Agora que já entendemos o funcionamento do setup e vimos um exemplo prático no gráfico, vamos agora criar o robô e ver os resultados de testes para esse setup. Vamos lá. Novamente aqui no MetaTrader 5, eu vou abrir aqui o robô SDIN4. Então vou vir aqui em Consultor Experts, SDIN4, botão direito, teste. Se você ainda não tem o SDIN4, eu vou deixar um link aqui na descrição para que você possa baixar ele e testar gratuitamente em uma conta demo. No entanto, se você quiser dar um passo além e ter ele de forma vitalícia, bem como diversos outros benefícios, você pode entrar para o SDIN4 Club, que é um clube onde você tem o RoboTrader SDIN4 vitalício e outra série de benefícios, como cursos, livros e outra série de coisas. Então, se você quer saber mais, clica no link aí que vai estar na descrição e me chama no WhatsApp que eu vou te dar todos os detalhes. Então, cliquei aqui no SDIN4, botão direito, teste, abri aqui o testador de estratégias. Eu vou ampliar aqui essa caixinha para facilitar para a gente. Então, se você por acaso caiu nessa telinha, que geralmente é a primeira coisa que ocorre quando você abre pela primeira vez, você clica aqui em teste único. Se você já veio direto para cá, basta você vir aqui para a aba de parâmetros de entrada. Aqui em parâmetros de entrada temos todas as configurações do robô e você pode ver que é bem robusto, mas você não precisa se preocupar, você não precisa preencher tudo isso. Vou te mostrar aqui passo a passo como você vai fazer isso e é muito simples. Então a primeira coisa que eu vou fazer é clicar com o botão direito e clicar em pré-definidos para zerar toda a configuração do robô. Então aqui eu vou dar um nome para a estratégia. Então vou colocar aqui Ups. Aqui eu vou dar um número mágico para ele. Vou colocar número 1 mesmo, mas aí você pode dar o número que quiser. E nesse caso, como nós vamos usar basicamente Price Action, né, basicamente identificação de máximas e mínimas, em vez de utilizarmos aqui um indicador padrão, nós vamos utilizar uma opção que temos aqui no robô, que é chamada de expressões. Ela é um pouco avançada, mas fique tranquilo, que é bem simples de fazermos. Então aqui nós vamos colocar em expressões como sendo um sinal para entrada. E aqui nós vamos dizer quais são as regras para que haja a entrada. Então a primeira coisa que nós vamos definir é que a abertura, no caso odd open, do candle atual, ele tem que ser menor do que a mínima low do candle anterior. Então, só explicando aqui para vocês. O significa open, ou seja, a abertura. 0 é o candle que nós estamos trabalhando. Então, do 0 ele é o candle atual, o 1 é o candle anterior, o 2 é o candle anterior ao 1 e assim por diante. Então, começa do 0 e para trás vai sendo 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, aqui eu estou dizendo, ó, a abertura ela será menor que a mínima do candle anterior. Essa é a primeira condição. Mas não é só isso, né? Além disso, nós precisamos que o preço atual, que seria equivalente ao fechamento atual, né? E por que o fechamento atual é o preço atual? Porque enquanto o candle não fechar, o fechamento atual é o último preço. Então, o preço atual ele tem que ser maior do que a mínima anterior. Então, quando isso ocorrer, nós temos uma entrada. Então, quando tivermos a abertura menor que a mínima anterior e o preço atual romper essa mínima, então a entrada ela é efetuada. Para uma venda, a lógica ela é parecida, então eu vou copiar aqui e colar, só que nós vamos trocar aqui o sinal de menos para mais, para maior, na verdade, né, de menor para maior, e o low de mínima vamos alterar para máxima, que é right. Então, máxima. Então, O de open, H de right, de máxima. Então, a abertura do candle atual é maior do que a máxima do candle anterior. E, além disso, o preço atual ele é menor do que a máxima anterior. Então, quando essas condições forem atendidas, então nossa entrada ela é efetuada. Além disso, nós temos que ter um outro gatilho, que é o primeiro candle, o candle anterior, ele precisa ser de baixa para uma compra e de alta para uma venda, né? Então, nesse caso aqui, nós vamos colocar que o fechamento anterior ele tem que ser menor
que a abertura anterior. E as outras condições. E aqui nós vamos fazer a mesma coisa, mas o inverso, né? Já que nós queremos, nesse caso aqui, que seja um candle de alta. Então, o fechamento do candle anterior ele tem que ser maior que a abertura do candle anterior. Então, agora nós temos a regra feita, né? Agora que temos a entrada configurada, precisamos configurar a saída. Por padrão, o S4 ele não tem uma saída temporal ainda, né? Eu estou fazendo esse ajuste para lançar já na próxima versão essa opção. Mas, no entanto, eu criei um indicador para facilitar e nós conseguimos fazer essa saída por meio desse indicador. Então, eu nomeei esse indicador aqui como saídas tempo. Então, para configurarmos, nós vamos fazer o seguinte, eu vou puxar esse indicador para o gráfico, nós não vamos ler ele aqui, é só para entendermos. Vou colocar aqui o tempo gráfico como sendo diário e aqui o número de candles eu vou colocar 0. Por que 0? Como estamos colocando aqui o robô para analisar a cada candle, quando ele for analisar na abertura ainda não terá posição, então se nós colocarmos 0 vai significar na verdade o primeiro candle do dia seguinte. Então vamos deixar assim, diário e 0 aqui. E aqui nós vamos salvar, vou salvar aqui na área de trabalho mesmo, colocar aqui saída tempo. E por que nós fizemos isso? Porque aqui nós vamos entender como preencher no robô. Então vou dar um clique com o botão direito, vou colocar abrir com e bloco de notas. E aqui são essas configurações que vamos preencher aqui no S4. Para preencher aqui no S4, nós vamos usar uma outra opção também aqui, que é a possibilidade que nós temos de acoplar indicadores externos. Então vou vir aqui em indicador externo 1, aqui como sinal, ele vai ser um sinal apenas para saída. Então esse indicador ele não vai realizar entradas, ele só vai atuar no momento de saída. Quando houver saída, ele vai analisar se aquele sinal ocorreu, se ocorreu, ele vai executar. Então, vou colocar ele como saída, colocar compra e venda sempre que possível. Aqui no nome do indicador, nós precisamos colocar o caminho onde esse indicador está. Nesse caso aqui, ele está direto na pasta raiz. Ó. E aqui é o nome dele, saída a tempo. Um ponto importante aqui é que nós precisamos colocar o nome exatamente igual está ali, senão vai dar erro. Então, eu vou colocar aqui saída, tempo. Ali está sem espaço, então eu vou colocar exatamente como está escrito ali. Janela separada não, seta. Nós não precisamos preencher porque eu já configurei o indicador com os buffers corretos, né? Que é o 0 para compra e 1 para venda. E aqui nos parâmetros nós vamos preencher justamente esses itens aqui que nós colocamos, que nós configuramos ali no gráfico, né? Que basicamente é esse número. Então eu vou copiar aqui para facilitar. Vou vir aqui em parâmetro 1, colar. E aqui no parâmetro 2 eu vou colocar 0. Então feito isso, já estamos com o robô configurado. O que é que nós vamos fazer agora? Uns pequenos ajustes. Então aqui em indicadores para entrada nós vamos colocar 1, que são as expressões, e o indicador para saída 1, que é esse da saída por tempo. Do mais, não precisamos preencher mais nada. Basicamente, é assim que funciona a estratégia. Agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos rodar um backtest visual e ver se ela está sendo executada como nós queremos. Então, eu vou colocar aqui em Petrobras, tempo gráfico diário, e vou colocar a otimização desabilitado e o modo visual habilitado, já que o nosso objetivo é simplesmente ver se a estratégia está cumprindo ou não o que nós desejamos. Feito isso, vou clicar em iniciar e vamos ver aqui. Deixa eu ampliar aqui. E aqui já tivemos uma entrada. Então, observamos aqui, ó, um candle de alta. E aqui nós vemos que ele abriu acima dessa máxima. Então, nós já tivemos aqui um gap. Vimos aqui que ele também rompeu essa máxima e entrou vendido. E aqui já levou o stop loss, né? Ou seja, já saiu da operação na abertura do candle seguinte. Então, observamos aqui que está sendo executado exatamente como queremos, certo? Então, pelo menos na venda. Vamos ver se temos aqui algum sinal de compra para observarmos. Então, novamente um exemplo de venda aqui, né? Mais uma vez um loss. Mais uma vez também aqui, igual. Dessa vez foi um gain.
Ver se a gente encontra algum sinal que seja de compra, né? Pronto. Então aqui ocorreu. Tivemos um candle de baixa. Aqui nós tivemos a abertura abaixo da mínima do candle. E aqui nós vimos o rompimento, né? Você pode ver aqui a sombra desse candle ultrapassando essa mínima. Só que nesse caso o movimento foi contrário, né? Mas basicamente nós observamos que o setup ele está funcionando corretamente. Agora que já entendemos o funcionamento da estratégia, vimos exemplos práticos dele no gráfico e configuramos o robô, agora vamos ao que interessa. Será que realmente funciona? Vamos aplicar um teste dessa estratégia em diversos ativos e ver os resultados. O primeiro grupo de ativos que vou testar é o IBRX-100. Esse índice da nossa bolsa brasileira ele é composto pelas principais 100 ações, as 100 mais negociadas. Eu criei aqui na MetaTrader 5 um grupo com essas 100 ações e nós vamos testar essas 100 ações e ver o resultado desse backtest para essas 100 ações. Então eu vou dar uma pausa aqui, vou rodar esse backtest e vou trazer o resultado para vocês. Então, deixa eu só explicar para vocês um pequeno detalhezinho que acabei não falando, né? Em configurações de volume, eu coloquei 10% da margem, né? Porque se eu fosse colocar apenas 100 ações, né, o mínimo de contratos, ia ser um valor muito pequeno, especialmente porque eu coloquei nesse caso aqui, né, 100 mil de capital, para ficar mais fácil de fazermos o teste, entendermos os lucros e prejuízos, tá? Então, aqui no resultado, né, nós observamos que foi bem decepcionante, né? Dos 100 papéis, você observa que a grande maioria aqui ficou no negativo. Alguns aqui ficaram sem dados, eu não sei exatamente por quê. Não sei se realmente não houve nenhuma operação, que eu acho um pouco difícil, né? Talvez tenha sido algum erro do MetaTrader. Ou até da base de dados da corretora, né? Nesse caso aqui da XP. E aqui nós temos poucos que realmente foram positivos, sendo o melhor deles Magalu, que gerou um lucro aí de R$ 7.000 nesse período. Um fator lucro bom. O IGTI 11 também foi bem, né? 2,20 de fator lucro, né? Só que você tem alguns pontos de atenção aqui, tá? O primeiro deles é que, por se tratar de um setup que ele basicamente opera usando o gráfico diário, você vê que a quantidade de operações ela é bem pequena, né? Então você observa aqui, ó, 5 trades, 12 trades, 15 trades. Então, no caso de Magalu, ainda foi um número aceitável, 100, que é o número que a gente considera meio que um mínimo para a gente ter alguma base estatística, né? Por exemplo, um resultado de 5 operações não lhe dá base nenhuma estatística, né? Você pega um setup desse e você diz assim, 100% de acerto. De fato, né? Você teve 100% de acerto aqui na Cogna. Só que, será que vale a pena você aplicar esse setup nesse papel que tem um histórico de apenas 5 trades em 5 anos? Então, é algo meio que você não tem realmente uma base estatística relevante para validar essa estratégia. Já no caso de Magalu, são 100 traders, já é um número interessante. Aqui em Bradesco você tem 93, em Local Web 99, em Eletro3, Eletrobras você tem 130, então aí já passa a realmente valer, fazer algum sentido, né? Você já tem uma boa quantidade de trades, mas nesses outros casos aqui de 5, 15, 12, 9, 11, então fica algo muito insignificante em termos estatísticos para considerar. Então esse é o primeiro fator. O segundo fator é que você observa que realmente a maioria dos papéis ele não foi bem, né? Então além dele ter poucas operações, mesmo os que têm grande quantidade de operações também não foi bem, a maioria ficou no prejuízo. Outro fator a considerar é que o lucro, por mais que você tenha aqui bons indicadores, por assim dizer, né? Fator lucro, eh, retorno esperado, o fator de recuperação, o drawdown, que é baixíssimo, né? Nesse caso aqui, ó, 3,12, né? No caso de Magalu. Ou você aumenta muito a mão aqui para valer a pena, ou realmente não vai fazer sentido, né? Porque nesse caso aqui, ó, você operando 10% do capital, você vai ter um retorno só de 7.000 em 5 anos, né? Que é um valor realmente irrelevante para o capital que está sendo aplicado. Então, nesse caso aqui, a opção seria ou aumentar muito a mão,
ou realmente não operar, né? Porque não faz sentido nenhum você com R$ 100.000 em 5 anos ter apenas 7.000 de retorno. Era muito mais vantajoso, né? Muito mais seguro, inclusive, você pegar um capital desse e colocar numa renda fixa, né? Então, para ações, podemos concluir que o setup UPS ele não foi interessante. Então, nesses 100 ativos que testamos, a grande maioria deles ficou no negativo. Mas o que dizer do mini índice? Vamos rodar o teste e verificar. Então, eu configurei aqui para o mini índice o período do histórico completo, que a corretora disponibiliza 5 anos. Deixei o mesmo capital e o mesmo lote. Aqui nós estamos tendo o resultado gráfico, né? Então, iniciamos aqui com 100.000, agora está levemente acima. Mas você vê que praticamente o gráfico ele não está saindo do lugar, né? Então, o teste de volta aqui para o mini índice. Observamos um capital inicial de 100.000 e um lucro líquido de apenas R$ 1.700. Quantidade de trade 146 negociações apenas. Então, realmente você observa que não resultou muito bem, né? Não foi muito legal o resultado. Especialmente porque temos vídeos, né? Inclusive vai estar aí na descrição, de setups para um mini índice, por exemplo, que a gente testou, que com R$ 10.000 ele fez mais de R$ 30.000 de lucro, né? Se não me engano, mais de R$ 40.000 de lucro. E você com 100.000 de capital, você fazia apenas 1.000. Então, realmente não é um setup muito interessante. E olhe que quando a gente fez aquele teste, né, nós utilizamos apenas um contrato, né? Nesse caso aqui a gente está utilizando 10% do capital e chegou nesse resultado aqui. Então, essa quantidade muito baixa de traders, né, acaba prejudicando muito também. Então, concluímos que para o mini índice também o UPS não funciona muito bem. Vamos ver agora para o mini dólar. Então, vou colocar aqui o código do dólar. Deixar também o histórico completo, né, que pega 5 anos, e vou rodar aqui o backtest para que nós possamos ver o resultado. Então, observando aqui o resultado, você observa que também não funcionou para o mini dólar. Tivemos um lucro líquido, na verdade um prejuízo líquido, né, de R$ 12.500. Então, também não funcionou para o mini dólar. Já testamos ações, mini índice, mini dólar. Vamos agora fazer um teste com pares de moedas. Então, vou pegar aqui os principais papéis do Forex e vou fazer um teste e ver se o UPS funciona bem neles. Vamos verificar. Então, aqui está o resultado do Setup UPS para os 20 principais pares de Forex. E o resultado para todos foi negativo. Então, nesses 20 pares, nenhum deles foi positivo utilizando esse setup no período dos últimos 5 anos. Agora vamos fazer o teste do setup em alguns índices. Então aqui eu vou utilizar os índices, vou utilizar também o petróleo, vou colocar também aqui já para facilitar o ouro. Temos aqui, por exemplo, o S&P 500, nós temos aqui o Nasdaq, nós temos o HK50, G40, FRA40. Então, nós temos aqui os principais índices mundiais, temos aqui também o petróleo e temos também o ouro. Então, vamos ver como o Setup UPS se comporta aqui nesses ativos. Vou colocar também o mesmo período que eu usei para o Forex, né? 5 anos, desde 2020 até hoje, né? Vamos ver como é que se comporta o resultado aí para esses ativos. Então, aqui temos o resultado, né? Agora sim, alguns resultados interessantes, né? Principalmente aqui para o petróleo, né? O petróleo você vê que realmente ele funciona aparentemente bem, né? Apesar de termos aqui poucas negociações no período, né? 43, o resultado foi excelente, né? Nessas 43 negociações, o resultado foi de 205 mil de lucro, né? E nisso nós mantivemos as mesmas configurações dos outros testes, né? Ou seja, usando 10% da margem. E como você pode ver aqui, com esse resultado ele transformou $100.000 em $305.000, um total de $205.000 de lucro. Foram 43 negociações, um fator de lucro de 1,43. Então, um resultado muito bom, mas com um rebaixamento também alto, né? 53% de rebaixamento. Então, ele chegou a estar perdendo metade do capital em algum dado período aí do teste. Os outros ativos, eles continuaram não performando bem. Então, se você for ver para o ouro,
não funcionou, foi bem negativo. Para os outros índices também não funcionou, em grande maioria. E os que deram resultado positivo foi um valor muito pequeno, né? 640, 507, 423, 432, levando em consideração o capital aí aplicado, né? Isso realmente não faz sentido. Agora, para o petróleo, realmente você vê que ele funciona muito bem. E isso também não é muito de se admirar, né? Até porque o próprio Larry Williams é focado, é especialista nessa área de commodities. Então, não é de surpreender que realmente para o Brent, né, para o petróleo, esse setup tenha funcionado muito bem. Testamos setup ups em 134 ativos. Destes, a grande maioria foi negativo, alguns não tiveram nenhuma operação, outros tiveram lucros muito pequenos, e o único que realmente foi bem satisfatório foi no Brent. Isso em termos de resultado, né, líquido, porque ele saiu de mais de 100 mil dólares, transformou isso em mais de 300 mil dólares. No entanto, ele também teve um rebaixamento considerado alto, mais de 50%. Então é algo que você deve analisar. Então, será que vale a pena utilizar esse setup? Então, aí estão os dados, aí estão as informações e cabe a você, de acordo com o seu perfil de risco, com o seu estilo de trade, analisar se compensa ou não utilizar esse setup em suas operações. No entanto, vale salientar que, na grande maioria dos papéis e dos ativos, ele realmente não performa muito bem. Tem algum ativo específico que você gostaria de testar esse papel? Ou tem algum outro setup que você queira que eu fizesse um teste similar? Então deixa aí o seu comentário abaixo que nós iremos fazer esse teste e fazer essa análise. Agora pode ser que você se interesse também por esse outro teste que eu fiz aqui do lado.